O que é um fundo imobiliário de renda urbana? Ele, na verdade, se você for colocar assim numa hierarquia de classificações, né? O primeiro seria o fundo de tijolo. Abaixo do fundo de tijolo, a gente poderia colocar o fundo de renda urbana. A gente poderia descer mais um nível para ser mais específico sobre aonde que o fundo investe. Então, eu coloquei aqui os tipos de imóveis que você pode encontrar em um fundo de renda urbana. Você pode encontrar lojas, restaurantes, supermercados, esse daí é o que você mais encontra, mas também faculdade, laboratórios, outlets. Você consegue até encontrar em alguns pequenos escritórios, aqueles que são monoinquilinos. Você pode encontrar também alguns galpões, também pode ser complementar à estratégia de renda urbana. Por isso que renda urbana acaba sendo um setor bem amplo, que você poderia ir mais específico, que nem eu falei. Então eu vou mostrar alguns exemplos já para vocês, e vocês conseguem ver que a gente consegue classificar eles como renda urbana, né, uma grande categoria renda urbana, mas se a gente quiser ser mais específico, a gente consegue, não só consegue, como a gente deve, porque cada fundo imobiliário de renda urbana, ou em geral, na verdade, você precisa fazer uma análise individual, e renda urbana é um termo amplo, e você precisa aprofundar mais. Mas vamos categorizar um pouquinho do que é o tipo de imóvel que você consegue encontrar. Já listei os imóveis, né, os setores que você encontra ali dentro, mas que tipo de imóvel realmente é um imóvel que caberia no renda urbana? Normalmente são imóveis em grandes centros urbanos, ou seja, em grandes cidades, aqueles imóveis que estão no meio da cidade, quase que não tem mais espaço ao redor para construir coisas, mas está lá o seu imóvel de renda urbana. Normalmente esses que estão na tela são típicos de renda urbana, mas não são limitados a eles. A gente costuma ver também esses imóveis sendo imóveis com uma maior liquidez. Isso não é necessariamente uma regra, mas é um costume de você encontrar imóveis com maior liquidez. O que é uma maior liquidez? É uma maior procura, uma maior facilidade de você vender, caso você queira. É um imóvel que é bastante demandado pela sua excelente, normalmente, né, excelente localização. Lembrando que cada imóvel é um imóvel, a gente precisa avaliar. Não são todos que são excelentes em excelentes localizações, mas muitos são. E, idealmente, o fundo imobiliário vai comprar esses que são muito bem localizados. Nada mais é do que um fundo híbrido. Só que é um pouco mais específico do que eu simplesmente falar fundo híbrido. Porque se eu te falar, olha, este fundo aqui, ele é híbrido, provavelmente você vai ficar pensando, nossa, tá, mas híbrido do quê? Eu não faço ideia do que tem dentro. Pode ser híbrido de papel, pode ser híbrido de FOF, pode ser híbrido de tijolo. O que é um híbrido? Pelo termo híbrido ser muito, mas muito amplo e vago, a gente consegue ser um pouquinho mais específico e falar, olha, é renda urbana. Você já sabe a partir daí que ele é de tijolo, você já sabe aí em grandes termos, assim, mais ou menos aonde que ele investe, mas obviamente ainda não é o suficiente, você precisa ir olhar o portfólio dele para entender melhor aonde que ele investe. A gente tem aqui exemplos de inquilinos e exemplos de tipos de imóveis que eu separei para vocês entenderem qual que é o típico imóvel, típico inquilino que você pode encontrar em um fundo imobiliário com um perfil mais de renda urbana. Então, se a gente olhar aqui, você consegue encontrar bancos, então vamos lá, por parte do inquilino e por parte dos imóveis, tá? Então, por parte do inquilino, você consegue encontrar bancos e por parte do imóvel, você encontra agências bancárias. Você também consegue encontrar aqui supermercados, os imóveis são os próprios supermercados. A gente consegue encontrar lojas também. Então, a gente tem, por exemplo, Pernambucanas, que seriam lojas mais de roupas. A gente tem aqui Decathlon, que também seria, de certa forma, loja de roupa, mas não só apenas loja de roupas, mas também outros artigos esportivos. A gente consegue ver faculdades, olha, a Anhanguera aqui, por exemplo. A gente consegue ver laboratórios. A gente tem aqui, por exemplo, a Alta, que é o Boni. Que mais? A gente tem também aqui grandes lojas de construção. A gente tem, por exemplo, a Leroy Merlin, a gente tem a Obra Max. Que mais? Lojas esportivas aqui, né? Centauro também. Então, assim, a gente tem muita opção. A renda urbana acaba sendo bastante amplo e você consegue encontrar bastante desses tipos de imóveis. Claro que alguns desses tipos de imóveis poderiam ser alugados, ou inquilinos poderiam alugar e outros tipos de imóveis que caberiam talvez em outros tipos de fundos. Por exemplo, a Centauro, ela é uma loja, mas potencialmente ela poderia alocar também um galpão. Então, em renda urbana, poderia caber a loja em um fundo de logística ou galpão, por exemplo. Isso não é necessariamente uma regra, só para vocês entenderem mais ou menos aonde que as pecinhas vão se encaixando. Até porque um galpão pode muito bem se encaixar em um fundo de renda urbana também, principalmente se for um galpão dentro da cidade.
Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Pernambucanas, a mesma coisa. Poderia ter um galpão também, além da loja. Decathlon, a princípio, mesma coisa. Vamos ver aqui. Seria mais ou menos isso aí, nesse sentido. Então, o mesmo inquilino, ele pode também ter tipos diferentes de imóveis para tipos diferentes de operações. Então, a Decathlon, potencialmente, ela poderia também ter um escritório. Então, ela poderia alugar ali o escritório, que poderia estar dentro de um fundo de escritório, ao mesmo tempo que ela tem uma loja que está no fundo de renda urbana, ao mesmo tempo que ela poderia ter um galpão apenas para logística, que está no fundo de logística. Então, isso aqui é mais para vocês entenderem o tipo de inquilino que você encontra e também o tipo de imóvel que você encontra. Mas lembrando que o inquilino ele pode ter diferentes tipos de demandas para diferentes tipos de imóveis. Então, aqui são vários exemplos que vocês conseguem encontrar. Inclusive, todos esses que eu coloquei na tela, você consegue encontrar em fundos imobiliários. Então, todos esses aqui foram propositalmente escolhidos, não são nomes aleatórios. Bom, seguindo aqui, como é que você estuda? E aqui eu fui bem abrangente, porque eu tenho alguns vídeos aqui no canal explicando cada um mais específico, e a gente pode ir evoluindo, fazendo aulas específicas para eles. Mas vamos lá, como é que você estuda? Não existe um estudo específico de fundo híbrido, porque, como eu falei, híbrido não é uma categoria que você consegue, não é um tipo de imóvel. O tipo de imóvel é logística, o tipo de imóvel é shopping, o tipo de imóvel é escritórios. Mas híbrido não é um tipo de imóvel, híbrido é um tipo de estratégia. Então, quando você pega um fundo híbrido e renda urbana é um tipo híbrido, você precisa separar os tipos de imóveis que tem ali dentro e estudar eles individualmente. E a gente vai fazer assim, não bem uma análise, mas a gente vai dar uma olhada aqui em alguns relatórios gerenciais para você entender mais ou menos a mecânica do negócio. Então, basicamente, você tem um fundo, vamos supor que ele seja metade supermercado e metade agência bancária. Então, primeiro você vai olhar ele como uma metade supermercado. Dá uma olhada, vê os inquilinos ali, vê os tipos de contratos, os tipos de valores de aluguel, enfim, você analisa ali. E depois você olha a outra metade, que é a agência bancária, e faz mais ou menos a mesma análise. A localização, tipo de inquilino, tipo de contrato, etc, etc. Beleza, você está fazendo a sua análise dos setores dentro desse fundo, porque a gente não pode ficar misturando as coisas que elas não se comportam iguais. Feito isso, você analisa como um portfólio inteiro. Vamos supor que ele tem lá 90% supermercado, 10% agência bancária. Você vai estudar individualmente, claro, mas quando você vai olhar o todo, você vê que o supermercado é muito mais relevante. Então você dá muito mais atenção para o supermercado. Mas você precisa entender um pouquinho ali também nessa parte de agência bancária. Então primeiro você estuda separado, para você entender o que tem ali dentro. Depois você faz a sua análise mais macro, a sua análise mais portfólio total, para daí você conseguir entender exatamente como é que esse fundo funciona.